Continuando o tema da minha tese de doutorado, que retratou a questão da imigração, foram vários capítulos: imigração, trabalho, religião, a questão da mobilidade das populações, quer seja por questões climáticas, guerras, desemprego, acontece desde que o mundo é mundo. Na tradição judaica cristã, nós podemos encontrar o povo de Deus retirante a partir de Abraão, que sai da sua terra e que vai em busca da terra que Deus lhe havia prometido. É um processo migratório que aconteceu com o povo de Deus. E esse processo migratório, ele acontece internacional e nacionalmente. E o Brasil, na sua história, ele tem a experiência dessas duas modalidades de imigração. A migração internacional forçada por mais de 300 anos com os negros, né, que trouxeram a força da África para trabalharem nas lavouras, processo desumano incrível que aconteceu na nossa história brasileira. As nações colonizadoras fizeram isso em várias partes do mundo. Depois nós tivemos também a colonização de estrangeiros, principalmente os alemães e os italianos, no sul do Brasil, nas terras devolutas, para a manutenção das divisas. Então, o sul do Brasil, a maioria das cidades foram colonizadas por europeus, né? Muitos alemães, muitos italianos. Os italianos, depois, numa segunda leva da vinda dos italianos para São Paulo, para as lavouras de café. Depois nós tivemos, já na República, os portugueses e suíços para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Foi no princípio do século passado, 1904 mais ou menos, quando já havia acontecido a abolição da escravatura e houve uma preocupação muito grande por parte do governo brasileiro, porque os negros libertados das fazendas vieram para a capital. Então, naquele tempo, a gente encontra esses estudos, esses textos na internet, né? Aconteceu a teoria do branqueamento. Quando, então, eles acolheram os europeus, desde que tivessem olhos verdes, podiam vir. E que, não, se possível, não se misturasse com os negros. Olha que coisa! Aconteceu no Brasil há pouco mais de 100 anos atrás. Por isso nós temos Nova Friburgo, uma colônia suíça, né? Dos suíços que vieram montar uma guarda suíça no Rio de Janeiro, com os jovens que vieram, e os portugueses. E aí nós temos outros, né? São Paulo acolhe os coreanos desde a segunda metade do século passado, no final, né? Depois de 1980 para cá, nós temos muitos bolivianos. Nós celebramos os 100 anos, né? Já deve ter o quê? Foi 2009. 2009, nós celebramos os 100 anos da colonização japonesa no Brasil. Então, esses imigrantes internacionais que vêm. E a partir da segunda metade do século XX, nós temos também esse processo migratório interno, nacional, principalmente daqueles que correm
das regiões, né, cuja seca castiga e vem para trabalhar nas indústrias no Sudeste. Então, a imigração muito grande do Nordeste para o Sudeste. Mas eles não ficam aqui. Realiza no coração e na vida do migrante o sonho de Ulisses, voltar para sua Penélope, voltar para sua terra. E geralmente ele volta no tempo da chuva e no tempo das festas. Ele vai rever e ele vai fazer o possível para ser visto. Porque ele sai como perdedor, como desempregado, como aquele que está largando a família, e ele precisa voltar com o troféu de que valeu a pena. Então ele volta com os presentes, ele volta com uma roupa nova. Costuma até alugar um terno por um mês, mas ele precisa ser bem visto. Ele leva presentes como compensação, a materialização, né, do efeito simbólico do seu agradecimento à família por tê-lo permitido sair. E ele, quanto mais puder levar, é melhor. Ele leva roupas, eletrodomésticos e tudo, então, para que as pessoas vejam que ele é um vencedor. Em Nova Serrana não é diferente. Os imigrantes voltam para suas terras nas épocas das festas, levando a compensação por ter saído, os presentes para os que ficaram. Quando ganham pouco, levam sapatos, às vezes até as marcas falsificadas, mais baratas, mas levam. Aqueles que vão ganhando um pouco mais, levam eletrodomésticos também. E levam os presentes que eles compraram para eles. Muitos compram motos, apesar de não ter a carteira para pilotar a moto. Antes, quando os ônibus eram menores, eles levavam as rodas das motos. E a foto, está aqui a minha moto, aqui a roda dela. Hoje, no bagageiro do ônibus, que é maior, ele dá conta de colocar a moto lá dentro. Eu tenho fotos desta ida dos migrantes para suas casas, o retorno nas férias, no tempo das festas. E a gente vê eles colocando as motos dentro dos bagageiros, porque eles não podem ir no asfalto, não tem carteira. Mas lá eles podem andar na praça, num domingo à tarde, parar debaixo de uma sombra ou de uma árvore, ficar sentado na moto, no fundo do coração, dizendo para as pessoas: estou eu aqui, eu venci, olha aqui o meu troféu. Todos nós temos sonhos. A gente fala da vida dos migrantes, mas também somos migrantes nesta terra. Caminhamos rumo à nossa realização. E é importante aprender desta mobilização e nos enxergar nela. Porque o coração humano, por mais belas que sejam as montanhas de Minas, ele não é daqui. Ele está de passagem. Ele é do céu.